Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20, Jesus fez um lamento. O que é um lamento? Deixa eu só marcar aqui, eu falei com a Amadeu entre 30 e 40 minutos, para eu ficar dentro do tempo. O que é um lamento? As pessoas de outras culturas têm maneiras diferentes de expressar suas emoções. Vocês já notaram como é que aqui eles conversam muito... Tá batendo no outro. Batendo um do outro. É o jeito deles. Nós ocidentais, nós somos muito acostumados... Cuidado com o seu fone, tá? Nós somos muito acostumados a esconder sentimento. Vai num velório, é ruim quando alguém tá descabelando ali, para eles não. Você demonstra as emoções com muita força. Por exemplo, você tá feliz, o camarada sai pulando, contente, cantarolando. Lembra lá naquele coisa do achado de um barco da Galileia? E eu falo assim, a gente ficou pulando no ar. É o jeito dele, mas quando tá chateado também ele demonstra. Eu lembro quando eu duas vezes eu fui participar de velório de cabo-verdianos. É interessante a maneira que eles têm de expressar a dor. Eles chegam na casa da pessoa e um fica assim: ai, minha mãezinha querida morreu, minha mãe morreu, minha mãe cuidou de mim, agora morreu. Parece que a pessoa está cantarolando uma música, um salmo, alguma coisa assim. Aí ela fica falando aquilo quase uns 7 minutos, 10 minutos, falando, ela para. Quando ela para, dá um pouquinho de silêncio. Aí outro membro da família começa assim: morreu mãezinha querida, morreu porque terra leva mãezinha querida. E é interessante, e todo mundo fica só calado, observando. Ninguém chega e põe a mão, interrompe. É a maneira que eles têm de demonstrar o luto. Na época de Jesus, uma forma que tem de você denunciar um desconforto ou alguma decepção é fazendo uma série de ais. E uma forma que você tem de demonstrar um grande elogio é uma série de bem-aventurados. Isso não é só Jesus que usou, não. A gente tem isso na literatura de Qumran lá. Então vocês lembram as bem-aventuranças. O paralelo agora era os ais. Então Jesus começou a repreender as cidades, Mateus 11, verso 20, nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ele fala: ai de ti, Corazim, onde nós estamos. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que forem feitos em você, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Então ele fala de Tiro, de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aqui é Corazim. E antes de nós conhecermos a cidade, eu quero alertá-los apenas de uma coisa. Eu tenho uma questão acadêmica com a datação disso aqui. Porque muitos colocam que a data dessa Corazim aqui já é do período bizantino, do período posterior a Jesus. Mas eu particularmente acredito que a Corazim que vocês vão ver é da época de Jesus. E vou dar só um argumento leigo para não entrar em questão técnica aqui com vocês. Lembram de Cafarnaum? Sim. Lembram que as pedras pretas, basálticas, era Cafarnaum mais antiga e as brancas eram as mais novas? Aqui tudo está construído com aquelas pedras mais antigas. Tá certo? E nós não temos assentamento abaixo desse. Então eu acredito que essa era a Corazim da época de Jesus, que continuou sendo usada no período posterior a Jesus. Apenas estou registrando isso porque vocês estão filmando, pode ser mostrar. Ah, o Rodrigo falou isso, mas eu vi na internet que Corazim é depois. Ficou claro para vocês? Alguém me perguntou: por que essas pedrazinhas furadas aqui, parecendo pedra ponte? Geólogos dizem que aqui num passado geológico teve vulcão. Então isso aqui é magma basáltico. Esses furinhos na pedra aqui é porque essas pedras um dia estiveram incandescentes. Só uma notinha de rodapé que não tem nada a ver com isso aqui. Depois vocês assistam no YouTube o meu vídeo sobre Sodoma, que eu mostro essa evidência de Sodoma e eu mostro as pedras. Não sei se alguém chegou a ver. Viu as pedras todas cheias de buraquinho lá? Então imagina que isso aqui um dia ficou tudo borbulhando, né? Outras coisas interessantes que eu tenho aqui. Muito da cidade, as casas, os utensílios domésticos eram feitos desse tipo de pedra basáltica. Hoje você não vê não vê vulcão aqui. É num passado geológico. O que seria isso aqui? Isso aqui era um moinho da época para moer trigo ou cevada.
Só um tipo para eles poderem ver aqui. Isso. Segura a Bíblia para mim, alguém, por gentileza. Ele está desgastado com o tempo, mas se vocês olharem, aqui tem um buraco. Aqui tem outro buraco aqui, ó. Então eu colocava um pedaço de madeira aqui, um pedaço de madeira aqui. Você pegava o trigo ou a cevada, jogava aqui no meio, são duas pedras. É macho e fêmea. A parte de baixo é como essa aqui, ó. São duas pedras ali. E em cima coloca aquela outra, encaixada. E geralmente eram as mulheres que faziam esse trabalho de moer o trigo para fazer farinha. Então ficavam duas mulheres rodando aqui, tá certo? E aí ele ia triturando o grão e ia saindo a farinha por baixo. Entenderam isso aqui? Sim. Uma outra maneira que as mulheres tinham de preparar também o trigo, de debulhar o trigo, seria jogá-lo aqui, essa pedra, depois vocês dão uma olhadinha aqui quando sair, ela tem um buraco no meio aqui, ó. Isso aqui tem um buraco. Aí você joga o trigo aqui, coloca um pedaço de pau aqui, porque é pesado isso aqui. Aí fica uma mulher aqui e outra aqui, e eles pegavam essa pedra e roçavam em cima da outra, aí também ia fazendo farinha. Por que duas mulheres? Aqui a questão não é piada machista, não. É porque dois trabalhando, as duas podem ficar conversando, o tempo passa mais rápido, tá certo? A mesma coisa os homens. Lembra, a Bíblia falou assim, quem quiser, é melhor ir estar com o companheiro, não sei o quê, até teu provérbio, né? Quem quiser ir mais rápido, vai sozinho, mas quem quiser ir mais longe, vá de dois. Entrarão dois em acordo se não estiverem juntos? Agora, já que eu falei disso aqui, obrigado. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para vocês. Quando Jesus fala da volta dele, ele diz aqui, olha, Mateus capítulo 24, versículo... Mateus capítulo 24, versículo 40, falando da volta de Jesus. Ele falou assim, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Entenderam? Outra coisa que a gente tem aqui. Esta pedra aqui é a típica para fazer azeite. Eles amassavam todo o bagaço da oliveira aqui em cima. Ele escorria, caía por isso aqui e caía. E eu vou falar mais sobre isso aqui quando estivermos em Nazaré. Agora, sabe como é que você chama azeite em hebraico? Não. Shemen. Shemen é azeite. Sabe como é que você chama a prensa do azeite? Gat. Se eu juntar as duas, Gat Shemen, Getsemane. Aqui só tem um pedaço. Quando formos a Nazaré, vocês vão ver um inteiro, tá bom? E muitas pessoas me perguntaram alguma coisa sobre o nascimento de Jesus, estrebaria, não sei o que e tudo. Isso aqui que é uma manjedoura. Não tem nada aquele negocinho de madeira que vocês veem bonitinho no presépio lá. Manjedoura era isso aqui. E essa pedra aqui, que na verdade ela seria toda redonda e com buraco no meio, é a pedra de moinho para você triturar a azeitona. Lembra que Jesus falou, aquele que quiser cair um desses pequenininhos, amarra uma pedra de moinho no pescoço e se lança ao mar, o que é melhor do que você fazer mal a um dos meus filhos. Entenderam a ilustração? Olha como é que é gostoso. Vocês estão vendo peças que ajudam a contar. Você perguntou do buraco aqui no meio? Ah, não. Você perguntou foi desses aqui, né? Tá, então já respondi. Outra coisa importante antes de a gente continuar descendo. Olha essa árvore aí em cima. Presta atenção nessa árvore. O que ela tem de especial? Eu acho que é o tronco, né? Os ramos. Mas ela mesma. Olha as árvores, olha o fruto dela que não presta para comer. Ela não tem espinho? Essa árvore é chamada Spina Christi. E há dois tipos de espinheiros que dão em Jerusalém. Esse aqui e o outro. Mas esse é um espinheiro que você consegue manipular os galhos sem quebrar.
Então, do ponto de vista botânico, essa é a árvore mais provável que os romanos usaram para tecer a coroa de espinhos de Jesus. Só uma dúvida, Rodrigo. Ela tá cheia de espinhos, Essa senhor. árvore, o nome dessa árvore foi dada antes de Cristo? Não, depois. Depois, né? Seu nome latino. O nome antes é Zizimus. Tem um nome técnico da Zizimus não sei o que lá. Tá bom? Mas o nome depois é Espina Christi. Por quê? Porque ela dá em Jerusalém, ela é típica de lá e o outro espinheiro quebra. Mas esse você consegue tecer e fazer um capacete de espinho. Ai, que horror. Vamos descer?